pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. É isso mesmo, a gente vai conversar um pouco sobre medidas de temperatura. Isso mesmo, grandezas e medidas. Você que respondeu daí, acertou. A gente já conversou sobre diversas grandezas e medidas, né? A gente conversou sobre comprimento, a gente conversou também sobre medidas de capacidade, falamos sobre o tempo e hoje a gente vai conversar sobre temperatura. Quando eu falo de temperatura, eu já posso retomar um hábito que a gente precisou ter durante o período da pandemia, né? Quem de vocês já passou por essa situação? Antes de entrar em algum estabelecimento, alguém pegou uma pistolinha e apontou ou para o seu punho ou para a sua testinha. Calma, essa pistola é para aferir a sua temperatura. Por quê? Um dos sintomas possíveis para a Covid-19 é a febre. Então, se você for detectado com a temperatura maior que 37,5 aproximadamente, você seria convidado a se retirar e procurar algum posto de saúde ou então ir para casa manter o isolamento, né? Isso mesmo. Isso são medidas que foram medidas e ainda é em alguns estabelecimentos para que a proliferação do vírus ela não aconteça, né? Então a gente vai conversar sobre temperatura hoje. Voltarei a esse assunto. Mas lembram que eu tinha falado com vocês sobre a Terra, sobre o nosso planeta? Eu lembro muito bem, eu sei que você lembra que a gente falou sobre a Terra, que é o terceiro planeta do Sistema Solar, que a gente faz parte da Via Láctea, não é isso? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje. Professora, e o que tem a ver a Terra? O que tem a ver o nosso planeta com temperatura? Tem tudo a ver e eu vou te mostrar. Antes de a gente começar com a nossa aula de fato, eu tenho aqueles recadinhos que você já conhece. Você que está me assistindo agora pela TV, já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? E está esperando o quê? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Já vai lá no seu aparelho, baixa, manda tua mensagem para mim ao vivo. Eu amo receber essas mensagens e vocês participam demais. As turmas do 5º ano não me abandonam e eu fico aqui torcendo que você participe junto comigo. Para me ajudar na interação, para que essas mensagens cheguem até mim, o professor Givanilson Soares está aqui a postos esperando essas mensagens. E aí, professor, já chegou alguma? Bom dia, professora. Até agora só o Caio. Olha, Caio aqui. aí. Bom dia, Caio está aqui acompanhando, mas estamos por aqui, aguardando os comentários de vocês. Eu acho que eles ainda estão despertando, ou estão na escola, né? O clima hoje amanheceu um pouquinho frio, né? Um pouco chuvoso, não é à toa que eu estou aqui agasalhada. Eu estou esperando. Você que não está na escola, você que acordou agora, toma aquele cafezinho rápido que ainda dá tempo de acompanhar a aula. Caio, bom dia. Você sempre maravilhoso participando, né? Um beijo para você. Então, já que só tem Caio até agora que me deu bom dia, o desafio no final será para ele. Ou será que tem mais alguém que vai querer participar? E aí, vamos continuar. Eu já falei que você pode assistir ao vivo essas aulas na TV, canal 22.3, TV Nova, não é isso? A reprise acontece às 18 horas. Você pode assistir pelo aplicativo também. Além disso, você pode encontrar essa aula no YouTube, canal Educa Recife.
Quando a gente conclui o dia de aula, a gente vai disponibilizar essas aulas para vocês, tá certo? Então, não tem motivo para você não acompanhar as aulas do Educa Recife. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as características da Terra, né? A gente já conversou um pouco na aula passada e hoje eu vou retomar. Na aula de grandezas e medidas que eu falei sobre a Terra, a gente conversou sobre peso e massa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a temperatura da Terra. Eu já tinha dito para vocês que nós fazemos parte de uma Via Láctea, né? E nós estamos aqui no sistema solar, onde o planeta Terra ele é o terceiro mais próximo do Sol. É nosso grande astro, né? Nosso astro-rei, o Sol. Nós somos o terceiro planeta, né? Ó, que faz parte do sistema solar, e nós temos algumas características, né? Para que a gente consiga sobreviver, a gente precisa de oxigênio. Professora, nos outros países existe vida? Há estudos que sim, mas a gente sabe que para que exista vida, alguns elementos precisam ser respeitados e que compõem, né, o próprio planeta. E eu vou falar para vocês os componentes, né, que fazem com que a gente consiga sobreviver no nosso planeta. A Terra é o terceiro planeta do sistema solar, o único que apresenta água em estado líquido e oxigênio em sua atmosfera, o que possibilita a vida no planeta. São dois elementos fundamentais. A água líquida, claro. Por que água líquida, professora? A água, ela existe em várias fases, né? Eu tenho a água em diversas temperaturas. Dependendo dessa temperatura, ela não vai estar na fase líquida, ela vai estar na fase sólida. Então, se nós só tivéssemos água no seu estado sólido, provavelmente a gente não existiria. Um dos fatores importantíssimos para a sobrevivência, né, para a nossa sobrevivência no planeta é a água em estado líquido e, claro, o oxigênio. Caso não existisse, a gente não conseguiria respirar, beleza? O planeta Terra é também conhecido por planeta Água, é o corpo celeste que habitamos. Nosso planeta apresenta uma dinâmica diferenciada e diversas particularidades, diversas características, e eu vou mostrar a estrutura de fato. Quando a gente fala que a Terra ela é um planeta que tem suas particularidades, é porque ela possui características próprias. Ela possui características que são diferentes das dos outros planetas, beleza? A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Os principais gases nessa camada são oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Suas principais funções são manter a temperatura média da Terra e evitar que fragmentos rochosos vindos do espaço alcancem a sua superfície. Isso é muito importante, porque esta camada na nossa atmosfera, além de manter a temperatura, ela faz com que elementos não cheguem no nosso planeta, certo? A hidrosfera é a camada da Terra que compreende toda a parte líquida, como oceanos, mares e águas continentais, rios, lagos e reservas subterrâneas. Essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida, pois não somos capazes de sobreviver sem água. Isso eu tenho uma observação importantíssima, quinto ano. Ah, professora, então se a Terra é conhecida como planeta Água, a gente nunca passará necessidade, né? Porque a água sempre estará presente. Calma. Quando a gente fala que a Terra é o planeta Água, infelizmente grande parte dela é água salgada, água
não potável. Não potável é água que não é recomendada para consumo humano. Isso é importante. Nosso planeta ele é composto por água, mas a maioria dela é salgada, pois está nos mares, nos oceanos. A água que a gente tem, vamos dizer assim, a água doce, que é para o consumo, ela se encontra em pequena quantidade relacionada, se comparada à água salgada. Por isso que a gente fala tanto entre um momento e outro sobre a economia de água, porque a gente não tem simplesmente como pegar a água que vocês encontram, por exemplo, na praia de Boa Viagem, pegar a água, esquentar e tomar. Não tem como. Esse tipo de água salgada, ela não é recomendada para o consumo humano por diversos motivos. Um deles é o sal. Quem é que vai esquentar a água do mar e tomar, não é isso? Para isso, existe a água potável, que é a que a gente tem que ter cuidado, porque está em menor quantidade no nosso planeta, certo? Aí a gente tem a biosfera, que é onde a gente está, é a que a gente faz parte, né? A biosfera é a camada de vida na Terra, correspondendo, portanto, a todos os ecossistemas do planeta, considerando não só os seres vivos, mas todo o ambiente habitado por eles. É uma das camadas de maior complexidade, por resultar de diversos fenômenos de ordem biológica, química e física. Isso é muito importante, quinto ano. Biosfera, a gente faz parte dela, certo? O nosso ecossistema está inserido na biosfera e existem vários elementos. Quando eles falam de elementos biológicos, eles estão falando de quê? Está se falando de quê? De nós, seres humanos, mas também fala dos animais, também está relacionada à flora, né? A vegetação, as florestas, tudo isso tem a ver com elementos biológicos, tá? Aí a gente fala também dos seres não vivos, né? Que aí a gente pode falar sobre o solo, a gente pode falar sobre a água, sobre os elementos que tem a ver com a nossa própria temperatura, beleza? Inclusive, vocês têm noção de quanto está a temperatura de Recife hoje? Eu gostaria de saber qual é a temperatura atual de Recife. Será que eu consigo saber a temperatura de Recife? Menina, essa minha produção é show. Eu já descobri que a temperatura de Recife está em média 26 graus, é verdade? É verdade, 26 graus. E aí onde você está? Está quente? Está frio? Isso tem tudo a ver, esses elementos químicos e físicos fazem parte também da nossa biosfera, beleza? Agora a gente vai entrar num ponto importante, que é onde a gente vai conversar um pouco sobre a temperatura da Terra. Você já parou para pensar se seria possível você fazer uma viagem ao centro da Terra? Existe um filme, inclusive, sobre isso. Existem pesquisas também. Claro que os dados que eu vou passar sobre temperatura para vocês, elas são baseadas em pesquisas, tá? Baseadas em estudos. Ninguém se aventurou a fazer um buraco e entrar no meio da Terra, até porque a distância é muito grande, né? Mas existem estudos que eles se baseiam e dão a média de temperatura dentro da Terra. Aqui a gente tem a nossa Terra como se tivesse fatiada que nem um abacate, por exemplo. Eu gostaria até de ter trazido um abacate, mas nenhum ficou maduro. Aí eu tenho que mostrar nas imagens para vocês, certo? Aqui eu tenho uma imagem da Terra, do nosso planeta fatiado. E é a partir da imagem, vocês podem pensar realmente num abacate. Se você tiver na sua casa, você pode até pegá-lo, para você ter mais ou menos uma ideia. A gente vai pensar na nossa Terra como se fosse um abacate, e aquele caroço é o núcleo da Terra. Exatamente isso. Exatamente. A gente já pode imaginar, já pode
pensar, a Terra, ela possui várias camadas. E cada camada dessa tem uma característica, lógico. E, obviamente, elas possuem temperaturas específicas. Aqui, por exemplo, nessa parte mais fininha, né, do nosso abacate, vamos pensar na casca do nosso abacate. É a crosta terrestre, que é onde a gente sobrevive, né? A gente está acima dessa crosta. É uma fina camada que cobre o nosso planeta e é considerada a camada superficial. Ela é a camada onde a gente se encontra, né? É onde a gente sobrevive. É nela que a vida humana se desenvolve. É essencial para todos nós. A gente pensando na camada terrestre, a crosta seria o mais interessante para a gente. É onde a gente está. A gente está na crosta terrestre, levando-se em consideração as camadas da Terra. Logo abaixo, né, já naquela carnosidadezinha, a gente tem o manto. Pensa no nosso abacate. Pensa que a gente abriu esse abacate agora e já está na parte cremosa. A gente tem o manto, que é a segunda camada da Terra, com uma espessura de aproximadamente, presta atenção, 2.900 quilômetros abaixo da superfície. Gente, 2.900 quilômetros abaixo da superfície. E a temperatura chega a atingir 2.000 graus centígrados. Será que essa temperatura é alta? Será que a gente conseguiria viver a uma temperatura de 2.000 graus centígrados? Eu falei há pouco para você, quinto ano, que a temperatura atual de Recife é 26 graus. Como é que está a temperatura? Está quente, está frio? Frio certamente não está. Deve estar fazendo aquele calorzinho que a gente gosta. Quando a temperatura aumenta para 30, a gente já está suando, né? A gente já está agoniado com aquele calor. Se sobe para 35, a gente está desfalecendo, né? Porque a gente já derreteu e desidratou. Imagina, minha gente, se a temperatura de Recife fosse 2.000 graus centígrados. Não sobraria nem a nossa cinza. Exatamente, temperaturas altas. Por isso que eu falei para vocês, quando se estabelece a média dessas temperaturas, isso não é feito a partir de contato humano. Existem equipamentos específicos e através dos estudos, essas temperaturas elas são aferidas, tá? Chega a atingir 2.000 graus, fazendo com que as rochas que compõem essa camada se derretam. Presta atenção. Se essa temperatura permite derreter até as rochas que formam o magma. Magma é aquilo que sai dos vulcões, aquela lava, aquele negócio, aquele efeito da natureza, que dependendo do balanço das placas tectônicas, dependendo da temperatura, esse magma ele acaba caindo em determinadas localidades, né? Existem lugares específicos onde esse efeito, né, esse fenômeno da natureza atormenta muita gente. Quando se pensa que o vulcão vai entrar em erupção, as localidades já são desocupadas, porque pode causar grandes tragédias. Aqui no Brasil a gente não vê isso, mas existem lugares que isso é um grande problema. Então, essa temperatura é tão alta que derrete as rochas e a partir disso o magma é formado. E dependendo do lugar e do fenômeno que acontece a erupção dos vulcões, certo? Então a gente tem um manto. Por último, a gente tem o núcleo, né, que é a camada mais profunda da Terra, e a temperatura pode chegar a 6.000 graus centígrados. Minha gente, é uma temperatura muito alta. Impossível a vida humana chegar até o centro da Terra sem que
não seja literalmente derretida, literalmente, porque se uma temperatura de 2.000 graus derretem as rochas, imagina 6.000. Esses estudos, repito, esses estudos são feitos a partir de equipamentos e, claro, grandes pesquisadores durante anos de estudo é que conseguem ter a média dessas temperaturas. O que eu estou querendo dizer para vocês é eu quero conversar sobre a composição e como a temperatura ela pode variar. 26 graus em Recife, daqui a pouco a gente já está com calor que não aguenta. Imagina 2.000. Pensa nessa diferenciação. Por isso que eu trouxe essa aula sobre as camadas da Terra. Vê só, o núcleo, a temperatura dele pode chegar a 6.000 graus centígrados. Isso é uma média, tá? Porque isso pode ser para mais ou para menos. A gente tem algumas composições, né? A gente tem o núcleo externo, que é a parte de fora. Tem o ferro e o níquel. Gente, quando existem as explorações geológicas, quando existem aqueles estudos de pedras, isso não é à toa. É porque no centro da nossa Terra existem vários elementos. Um deles, ferro, níquel, onde, claro, a temperatura é altíssima e o estado é líquido. Líquido por causa da alta temperatura. Aqui eu tenho meu núcleo interno, né? Ferro e níquel também, e é altíssima a temperatura. Professora, e por que a senhora está dizendo que o meu núcleo interno ele é sólido? Devido à grande pressão, tá certo? Devido à grande pressão que ela é voltada para o centro da Terra, esse núcleo interno ele é sólido, tá? Mas se a gente levasse em consideração a temperatura, seria líquido também. Mas devido a essa pressão, lembra que a pressão, a gravidade, ela é concentrada no centro da Terra. Então, essa grande pressão, ela faz com que esse meu núcleo interno, ele seja sólido. O planeta Terra realiza vários movimentos, com destaque maior para o de rotação e o de translação, que respondem pela sucessão dos dias e os anos. Isso também é muito importante. Por quê? Porque a gente, dependendo da estação, vai ter maiores ou menores temperaturas. E é esse movimento de rotação e translação que faz com que as estações do ano variem, tá certo? Além de, claro, a rotação é responsável pelo dia e a noite, que também varia a temperatura, e a gente tem a translação, que é responsável pelas estações do ano. Aí a gente vem com uma observaçãozinha aqui. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano. Esse movimento recebe o nome de translação e sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Se a Terra não se inclinasse em seu eixo, não existiriam as estações. Imagina que a Terra ficaria parada, voltada para o Sol, e a gente não teria uma variação de temperatura, beleza? Tudo a ver com temperatura. Quando as estações estão, na verdade é quando a inclinação está voltada para o Sol, as estações são as mais quentes, né? A gente pode falar de primavera e verão, dependendo da inclinação da Terra, né? Dependendo do seu eixo e da sua rotação, onde o país se encontra, essas estações, elas variam, tá? Por isso que aqui nós estamos no inverno, não, eu acho que nós estamos no outono ainda. Mas em outros continentes já pode ser outra estação devido a esse giro constante, né, desses movimentos de rotação e translação. Aí aqui eu tenho algumas observações do que a gente pode fazer com relação à temperatura, porque tudo que a gente faz está relacionado a todo o planeta. O que eu estou fazendo aqui hoje influencia no planeta inteiro. E aqui eu tenho algumas observações. Professor, o que é que tem a ver poluição do ar?
qualidade da nossa atmosfera. Professora, não poluir a água e não desperdiçar. Lembra da questão que eu disse, que não temos água potável em abundância, que ela um dia pode faltar? Pois bem, não poluir o solo. Professora, o que é que tem a ver? Muita da nossa água potável ela é subterrânea. Então, se eu poluo o solo, eu estou fazendo com que essa água subterrânea seja poluída também. E, claro, conservar as florestas e as áreas verdes. Florestas e áreas verdes ajudam na questão da poluição. Pode prestar atenção, poluição do ar, né? Pode prestar atenção. Lugares mais arborizados, que têm mais árvores, fazem menos calor. Se você, por exemplo, sair daqui de Recife e for à aldeia em Camaragibe, você vai perceber que o clima muda, porque lá é composto de grande área florestal. Por isso que a temperatura de lá varia, certo? Então, aqui nós temos alguns recadinhos e agora, claro, a gente vai entrar na temperatura. Professora, foi linda a aula de camadas da Terra, eu não sabia ou sabia, mas no popular, no cotidiano da gente, aonde é que a temperatura ela está inserida, né? A temperatura é a medida numérica que determina quão quente ou quão frio está determinado o nosso corpo, sistema ou ambiente. Quando a gente fala do nosso corpo, a gente está falando, lembra? Eita, eu acho que eu estou meio esquentada. Eu acho que eu estou com febre. Não é assim? Temperatura do nosso corpo. O sistema ou o ambiente. Acabei de dizer para vocês há poucos instantes. Hoje a temperatura média de Recife é de 26 graus centígrados. No Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius. Celsius é a unidade de medida que a gente utiliza para medir temperatura. Lembra, os números, para terem significados em grandezas e medidas, precisam ter a sua unidade padrão. Quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de Celsius, beleza? Aqui eu tenho uns instrumentos, né? Esse que eu tinha falado no começo da aula, aquela pistolinha, né? Que você utiliza para aferir a temperatura. Aquele termômetro que a gente utiliza quando a gente está com febre. Esses termômetros aqui, eles são encontrados em alguns ambientes para saber mais ou menos a temperatura do lugar. E esse é utilizado na culinária. As pessoas que trabalham em cozinha, né, que são especialistas nisso, utilizam para medir a temperatura daquele alimento que está sendo preparado. Ó. Quando a gente está com febre, né, a gente utiliza o termômetro, oh, que coisa chata. Quando a gente tem mais de 37,5, está na hora de tomar aquele remedinho, né, para febre. A previsão do tempo, né? Aqui em Recife está 26 graus, mas se a gente for para outras localidades, a temperatura pode aumentar ou diminuir. Como eu tinha falado para vocês, para medir a temperatura de determinado alimento durante o preparo, a gente também utiliza. E, claro, quando a gente vai entrar em alguns estabelecimentos, isso é utilizado, que é o termômetro, aquele termômetro. Os termômetros, eles podem ser em mercúrio. Normalmente a gente usa o digital, mas eu acho que você já deve ter visto em algum momento. Aqui eu tenho um exemplo esse aqui é o de mercúrio e esse é o digital, assim como o outro também, beleza? Aqui eu tenho algumas curiosidades, né? A água congela 0 graus centígrados e ferve a 100 graus centígrados. Quando a gente chega numa temperatura de 100 graus, é quando ela começa a ferver. E quando ela alcança 0 grau, ela começa a congelar. A temperatura média anual é superior a 25 graus e a temperatura do Sol é nada mais, nada menos que 15 milhões de graus centígrados. Eu tenho alguns exercícios aqui com vocês, mas eu vou deixar como desafio, beleza? Especificamente
esse. Eu já aproveito para agradecer ao professor Givanilson Soares pela participação. Responde para mim. Professor, muito obrigada pela participação, por estar aqui, né? Hoje, eu acho que eles aproveitaram o diazinho de chuva e estão mais recolhidos, né? Mas eu conto com a sua participação lá no YouTube para responder o desafio. É isso mesmo, mas aqui nós tivemos a participação do Caio, Camille, Carlos, a Alice também, então estão por aqui acompanhando. Ah, estão por aí, só estavam caladinhos, né, acompanhando a aula. Então, Carol viajou de férias para o interior, onde moram seus avós. Chegando lá, encontrou a seguinte temperatura. Tem uma temperaturazinha aqui, ó, 20 graus centígrados. O corpo, né? O seu corpo sentiu calor, frio, nada ou suor? Responde para mim lá no YouTube, eu conto com a sua participação. Por hoje, pessoal, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.